Olá, eu sou a professora Daniele Reis, professora de Direito Civil, advogada, coordenadora de curso jurídico, e hoje eu estou aqui num projeto que eu idealizei pensando no nosso crescimento jurídico e acadêmico, que é o datavenia.club, e dele surgiu um braço que é o O Beleza, a ideia de você ficar beleza, de você se dar bem na prova da OAB. E com isso, então, uma série de lives voltadas para o exame da OAB. Hoje é a última live desta primeira série que nós estamos fazendo, onde eu tive a colaboração de muita gente. E nós vamos falar, para fechar com chave de ouro, de detox mental. Como você trabalhar a sua mente para fazer bem qualquer prova e, óbvio, inclusive o exame da OAB. Hoje eu recebo o professor Alexandre Teles, que é especialista nisso, ele é neurocoaching, já ele deve estar entrando por aqui, então eu te aguardo. Eu vou enviar aqui uma mensagem para falar para o pessoal que a gente já está começando e que é imperdível essa live de hoje, para que todos venham conosco neste bate-papo, que com certeza vai te ajudar a destravar a sua mente e fazer aí provas de sucesso. Se você não conhece ainda o datavenia.club, dê uma olhadinha no meu link na bio. Lá você pode se inscrever no projeto e receber mensagens por WhatsApp de quando as lives estiverem começando, ok? Vocês também podem receber presentinhos, né? Que só quem está lá recebe. Então, são mapas mentais das lives que estão acontecendo, tá? E eu mando para vocês nesse grupo. Então, façam parte do grupo que não tem interação, então não vai te importunar, não. Pode fazer parte. Boa tarde a todos que estão entrando. Oi, Rosana, tudo bom? A todos que estão entrando. Daqui a pouquinho o professor Alexandre, então, está aqui. Só lembrando vocês que hoje a gente vai falar de detox mental. Eu acho que o tema não ficou fixado de novo e eu escrevi ele. Que pena. Deixa eu tentar fixar por aqui. Oi, Monique, tudo bem? Vamos ver aqui se eu consigo fixar enquanto o professor Alexandre não entra. Bom, enquanto ele não entra, deixa eu comentar com vocês. Eu acho que está conectando. Oi, Ale! Olá! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quanto tempo? Tá com cabelinho diferente. Pois é, dei um trato aqui. Mudança de visual. Mudanças, isso é bom, isso é muito bom. Eu estava E por explicando para o aí, pessoal. Oi? e por aí, tudo bem? Tudo Tudo, graças a tranquilo? Deus. Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Eu estava explicando para o pessoal enquanto você não entrava que deste projeto que você já participou de uma outra live comigo, que foi muito bacana, né? A gente falou também de trabalhar a mente para a prova e tal, que foi também véspera de uma prova, só que aquela era a prova de segunda fase da OAB, né? E foi muito interessante, tanto que o pessoal até pediu para que você viesse novamente, para que você ajudasse, né, a como trabalhar a mente. Então, eu idealizei várias lives e a gente deixou estrategicamente a sua por último, né, nas vésperas da prova, para que o pessoal conseguisse praticar, de repente, as dicas, os exercícios que eventualmente você venha a dar e se desse bem na prova. Aí, com essas mudanças todas, essas instabilidades por conta do Covid, enfim, a gente teve essa prova adiada, né? Então, ela não será agora domingo, a gente não sabe, tem que aguardar agora quando que vai ser, né? E aí eu fiz um post esses dias, né, antes de ontem, acho que foi, perguntando pro pessoal o que te deixa ansioso, o que você quer, né? Vamos fechar essa série de lives com chave de ouro, né? E aí teve pessoas dizendo que não sabia do que se tratava detox mental, o que era o detox mental, nem imagino que seja, né? Não sei se você viu. E teve uma que, Vi. inclusive, hoje falou assim que não.
que agora ele estava com dificuldades de lidar com essa ansiedade da prova, que a gente já falou que inclusive é normal, vamos falar mais hoje, mas de lidar com essa ansiedade da prova, até por conta desse adiamento, né? Então, a gente tem mais um problema agora para tratar na mente das pessoas, né? Porque eu acho que quando vai chegando perto, sei lá, a adrenalina parece que vai subindo, vai ficando nervoso e tal, mas já sabe que vai chegar ali, já vai acabar e pronto, vai respirar aliviado. Parece que é essa a sensação que a gente tem. E agora não será, e não sabe quando vai ser, se vai ser daqui 2, 3, 4, 5, 10, quando, né? Então é mais uma ansiedade aí para trabalhar. Pessoal que está entrando, obrigada pela presença, boa tarde a todos, Fernanda, Nina, Isa, Dani, o Marco, enfim, o Elcio, o Hector, né? E vão compartilhando aí com o pessoal de vocês, o pessoal vem para a live com a gente. Ale, fica à vontade, palavra toda sua. Muito bem, muito bem. Primeiro, professora Dani, mais uma vez eu queria agradecer esse espaço, né, essa oportunidade para falar sobre saúde mental de uma maneira geral, né? Falar sobre ansiedade, falar sobre preparo para a prova. Lógico, aqui o nosso foco é a prova da OAB, porém, a nossa vida ela é cercada por avaliações, né? E como lidar com isso? Eu costumo dizer que sempre que eu tenho um espaço como esse, é de uma honra muito grande, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de pandemia, um momento de distanciamento social, o que nos deixa, né, mais aflito, mais inseguro e mais ansioso, né? Como você bem disse, até a semana passada a gente tinha a prova agendada e tudo mais, e por conta do cenário, contexto que nós nos encontramos, esse mudou, não teremos mais e não sabemos quando isso vai acontecer. Muito bem, vou tratar de todas essas questões. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Alexandre, eu costumo dizer que eu atuo num tripé. Atuo como professor, terapeuta e empreendedor. Então, adoro falar sobre saúde mental, sobre ansiedade, porque a gente sabe que são questões que nos afligem, né? Está aí presente no nosso dia a dia e precisa ser dito, a gente precisa conversar sobre para desconstruir uma série de coisas que aparecem por aí. Primeira coisa, algumas coisas, o que nos deixa assim, nos gera uma ansiedade? Nós temos uma tendência a querer controlar tudo e ter tudo ali de acordo com o que eu planejei, de acordo com o que estava no cronograma e tudo mais. Quando uma notícia como essa, né? A prova de domingo, sábado e domingo foi desmarcada, essa avaliação não vai ter mais, aquilo já cai como uma bomba. Ah, meu Deus! Cadê o meu controle? Ali eu sempre falo assim, psicologicamente, a gente tem dois processos, né? Falando um pouquinho de neurociência para a gente entender o que acontece com a gente. A gente fala que são processos top-down, ou vou chamar de português, do topo para baixo ou de baixo para cima. Que é isso? Né? Quando a gente fala de um processo de baixo para cima, significa que o processo começa lá embaixo no sistema reptiliano, que é um sistema pouco desenvolvido, que é um processo movido a emoções. E esse sistema, normalmente, ele rouba, quando começa ali, ele pode roubar nosso controle emocional, que é o que nos leva à ansiedade, sistema de baixo para cima. Quando chega uma bomba como essa, parece que você não consegue levar para cima, que são as extremidades do cérebro, que é onde a gente trabalha com a razão e começa a elaborar e pensar a respeito. Quando chega uma notícia dessa, dá aquele frio na barriga e você fala, meu Deus, e agora quando vai ser?
Será que até lá eu vou lembrar todo o conteúdo? Justamente. É Porque o o objetivo principal é esse. Vou questionamento. ter que trabalhar minha mente tudo de novo. Acho que é esse o desespero, né? Vou ter que trabalhar tudo de novo. O que que eu vou fazer? Será que eu vou lembrar de tudo que eu esqueci? Né? Primeiro, respira. E o que a gente tem dito, desde que eu tive a notícia, eu estou replicando aqui pro pessoal, não para de estudar. Essa é a primeira coisa, né? Que eu posso falar, né? Do restante aí de trabalhar a mente, hoje o nosso bate-papo é justamente para isso. Exatamente, ó. O que que acontece? Quando acontece, peraí, poxa, mas eu estava super preparado, eu vou esquecer de tudo. Número um, não vai esquecer. A memória não é desse jeito. Como é que funciona, né? Por isso que eu falo, se você se preparou de fato para essa prova e essa informação que você estudou se consolidou em conhecimento, ele vai estar lá armazenado e você vai ter que trabalhar aquilo para reavivar a próxima prova. Por isso que é importante. Receba essa informação como uma oportunidade de ampliar o seu conhecimento e de se tranquilizar ainda mais. Então, primeira coisa, respira e continue estudando. Faça uma revisão. Quanto mais você lida com essas informações, maior é a probabilidade desse conhecimento se consolidar na sua mente. Sendo assim, ó, tô levando para o racional. Sendo E assim, a probabilidade que eu tenha um bom desempenho na prova ela é muito maior, porque eu vou ter um prazo maior para me preparar, isso mesmo, isso mesmo. entendeu? Para É isso trazer mesmo. novos elementos. Exatamente. Então, quem estava agora, né? Quem estava seguindo um método de estudo, por exemplo, eu criei um e-book com um método de estudo de 60 dias. Então, você chegou agora nos últimos dias, recomeça, vai lá, volta lá, ou estuda o que, que ficou para trás, o que, que não deu bem, tempo de ver nesses 60 dias, o que, que eu não ficou muito claro para mim, o que ainda eu preciso reforçar, então volta lá, né? É o que o professor falou. Respira, pensa aí racionalmente, que é bom, por um lado, né? É muito bom, porque você vai poder se preparar e a oportunidade de você se dar melhor ainda na prova vai chegar. Aí vem, né? Esse é o anjinho falando, né, Ale? Aí vem o diabinho e fala, ai, mas vai demorar mais, e eu queria já logo passar, e saber se eu vou passar e se eu não vou, fazer, né? E saber se eu vou passar, se eu não vou. Eu preciso me formar, preciso ser advogado, preciso advogar, enfim, né? E não sei quando isso vai acontecer, né? O Afro Brasil aqui é o Marco, um aluno, e ele está falando, acho que o pior de tudo é essa instabilidade de data de prova, porque estudamos para a prova, que outra hora iria acontecer, e não vai mais. Agora, continua estudando ou dá um tempo e volta depois? Então, acho que a gente já até te respondeu aqui, Marco. Continua estudando e trabalhando a sua mente, como o Ale vai falar aqui. Né? A Laís fala, confrontar as emoções com a nossa realidade, preparação. Né? Muito legal, é isso mesmo. O que que é importante? Quando a gente fala dessa questão de processo, né? Porque assim, quando é uma notícia como essa, que vai nos tirar o chão, né? Que vai te tirar totalmente da programação, é normal isso te gerar uma ansiedade e alguns questionamentos. E aí eu sempre falo assim, o nosso cérebro, né, qual que é o trâmite correto do raciocínio? A gente sente aquela informação, pensa para depois agir. Esse seria o padrão correto. Qual que é a tendência do nosso cérebro? Sentir e agir. Então, meu Deus, agora meu mundo caiu, vai ser mais um tempo sem ganhar dinheiro, eu vou esquecer tudo. Não, calma. Para eu racionalizar esse processo, eu preciso respirar. Oxigênio no cérebro. A respiração tem essa capacidade. Sabe? Respira, se concentra e vamos olhar. Toda situação tem um lado positivo. E essa tem muito mais. Você tem um prazo maior de preparo. Né? E com certeza, quando você for para a prova, até hoje, a sua caixa ferramenta de preparação para a prova, ela tem X elementos. Se eu tenho um prazo maior, eu vou agregar mais ferramentas para você lidar. Inclusive ferramentas de saúde mental, que é vital.
para que você tenha um bom desempenho numa prova como essa. Entende? Eu entendo que o mundo não para, a gente quer resolver logo, porque é a nossa tendência. Porém, é um cenário instável não só para essa prova, mas para o mundo, né? Mas Então, não adianta a gente querer respira. mudar a situação, né? Que tá posta, não adianta, né? Então, mas o governo, mas tá aí, gente, não vai acabar o vírus de um dia para o outro, ou se você não acredita que está ruim as coisas, né? Que alguns acreditam que não, que é coisa de, enfim, né? Discussões todas que não vem ao caso aqui, não vai também você sozinho gritando aí, não vai. Então, o que tem para agora, né? Como que eu trabalho com isso, com essa realidade? É lógico que não é tão simples, mas por isso que a gente precisa falar tanto, lembrar e trabalhar tanto, porque não é simples. Para a gente se desestruturar e falar, perdi o controle, como você começou falando, e agora, e deixar tudo ir por água abaixo, é muito fácil. Então, por isso da necessidade da gente estar aqui hoje. E, na verdade, é a tendência, né? Nós perdemos o controle quando uma situação foge do planejado. Essa é a tendência. Então, assim, primeira coisa, aquilo que você falou, eu tenho essa notícia, como eu vou lidar com isso? E outra, direcione o seu olhar de uma maneira positiva, tá? Em vez de fazer a pergunta, o que eu estou perdendo com isso, quais são os ganhos que essa situação pode me trazer? Quando, cientificamente, eu amplio o meu olhar de uma maneira positiva, e isso, gente, eu não estou falando de misticismo, eu estou falando de ciência. A nossa tela mental, ela se expande e a gente consegue ver possibilidades, tá? Então, assim, quando uma situação dessa acontece, a primeira pergunta, tá, quais são os benefícios que eu posso tirar dessa situação? Eu já te dou um. Maior tempo de preparo. Maior tempo de preparo. Maior tempo para você acessar provas que já aconteceram. Um maior repertório. Quanto mais repertório de conhecimento você tem, mais seguro você vai estar no dia da prova. Ótimo. Show. Primeira coisa. Com esse tempo maior, uma informação super importante, aí eu vou entrar aí no detox mental um pouquinho. O que acontece? Quando nós estamos muito próximos de fazer uma prova, ou temos uma prova agendada e tudo mais, qual que é a nossa tendência? Nos bitolarmos a tal ponto de só ficar naquilo. Então, assim, todos os dias, todas as horas, não tenho final de semana, tal, não sei o que, é isso, eu preciso estudar, não, sai daqui, eu não quero me relacionar com ninguém agora, eu não vou falar com você, a OAB foi adiada, mas eu preciso estudar. Calma. O que acontece? O seu cérebro, para consolidar a informação, gente, ele precisa estar descansado. Quando a gente fala de estudo, nós precisamos ter pausas para fazer esse detox mental. O que é? É aquela tal história. Dani, pensa comigo. Nós estamos numa fase que tudo é de maneira digital, é virtual, as aulas são à distância, é interativa, ok. Nós usamos muito o computador. Se eu não desligo o meu computador, ele superaquece e para de funcionar. Sim ou não? Sim. É assim o nosso cérebro. Não é diferente. Não é diferente. Então, assim, que dia, nessa rotina, né? E nesse novo período que você vai ter para estudo, que dia que vai ser o dia do seu detox mental? Que você vai pausar. O meu detox mental é ler um livro sobre a OAB. Não, isso não é detox mental, porque você vai continuar. Eu ouço muito isso. Você vai continuar ali ligado naquilo e seu cérebro não vai descansar. Então não vai resolver. Que dia que você vai pausar? Que hora do dia você vai pausar para fazer seu cérebro descansar? Baixar a adrenalina, né? Justamente para que você tenha um desempenho bom na hora de estudo. E entenda, gente,
Cada pessoa tem uma forma de fazer detox mental. Não Cada tem pessoa tem receita. um. Não existe Não tem receita. receita. Você quer ver um exemplo? Quando eu estou dando aula e falo sobre detox mental e não sei o que, eles... tá, professor, e o que o senhor faz para fazer um detox mental? Eu falo, o meu detox mental é não fazer nada. Como assim? Você não lê um livro, você não assiste uma série, você não prepara aula. No meu momento de detox mental, eu não faço nada. E eu não tenho problema em dizer isso. Por que você não tem problema, professor? Simples, porque essa 1 hora por dia que eu não faço nada, fico olhando para o alto, é o momento que meu cérebro descansa e potencializa a minha produtividade quando eu vou dar aula, quando Legal. eu vou fazer uma prova. Ou seja, é a hora que a adrenalina baixa, que o cortisol é um hormônio, hoje está muito popularizado, falado que é só o hormônio do estresse, mas não é só isso. Todo mundo produz um pouco de cortisol, no momento, na forma correta. Quando a gente tem uma situação de estresse, né, muito estudo, bitolação, eu preciso me preparar, eu preciso ir muito bem nessa prova, eu preciso passar porque eu já reprovei várias vezes. Tá? Isso produz uma média de cortisol acima do que é necessário para o nosso corpo. E isso gera mais adrenalina, mais agitação. E meu cérebro está pilhado, fazendo muitas conexões ao mesmo tempo. O processo de consolidação do conhecimento não vai ser efetivo. Por isso que o meu cérebro precisa estar descansado para que eu garanta esse bom Claro. desenvolvimento. Então, minha gente, eu digo assim, eu posso assistir Netflix 1 hora por dia para esvaziar a mente? Pode e deve, e não há problema nenhum. Não caia nessa pilha social que nós temos que ser 24 horas por dia Não tem. produtivos, Não, todos os não dias dá. da semana, porque isso é humanamente impossível. Nem as máquinas são assim. Então, assim, sejamos racional. O que garante a produtividade é o seu cérebro pronto para receber aquela informação. Você quer ver? Cientificamente, qual que é o melhor momento, gente, para vocês estudarem? Manhã, tarde ou noite? Não sei. Manhã. Amanhã. Por, Hum. por que Tá manhã? descansado, Porque né? você dormiu, Certo. somente zerou, você descansou e sua mente está limpa. É, E aí, o processo de consolidação do conhecimento vai ser muito mais efetivo, porque ele está limpo para recepcionar aquele conteúdo. entendi. Isso mesmo. Entende? Então, assim, percebam. É fundamental essa pausa, esse detox mental, né? Para que você garanta um bom estudo, uma boa produtividade no momento que você está ali se dedicando para isso. Perfeito. O Hector está falando assim: penso que a ansiedade, aí, a ansiedade estava demorando. A ansiedade seja algo muito difícil de se controlar, o que não é impossível, mas o fato de ter mais tempo de preparo é algo incrível, ou seja, pense positivo, exatamente o que o Alexandre falou, né? É, eu não sei, Lequan, eu não sei, deve ser, não sei o nome. Tá Não está aí. aparecendo para mim. Não, mas o governo teria que estruturar um plano concreto de solução do problema. Mas nós não vamos entrar agora nesse tema, que é muito polêmico, né? A tendência é o desespero total. A Rosângela falando, a Rosângela passou pelo exame da OAB e foi bem sucedida agora, né? Muito bom. Ô, Marco, é bem isso. A Laís também dando risada aqui. A Rosana, que é advogada. Em 2018, passamos por isso com a greve dos caminhoneiros. Não se compara. Mas lembro que na época fizemos um grupo de WhatsApp e começamos a fazer mapas mentais e enviar um para os outros. Foi muito bom. Ou seja, aproveita, né, a oportunidade. Cria, aproveita aí para criar alguma coisa positiva, como o Alexandre está falando, para manter os seus estudos, para manter a mente viva e não esquecer do que estava estudando, do que já
para você já estava pronto para a prova, porque vai continuar aí se você continuar trabalhando. E o que a tendência é só você aprimorar mais, né? E Deus abençoe a Exato. todos, amém. Boa tarde a todos, todos que estão entrando. Legal, gente, muito bom vê-los aí. E é isso, né? Então, acho que o Hector comentou da ansiedade, né? Na outra live que a gente fez, veio muito essa questão da prova, da ansiedade. Bom, o detox mental é a saída para isso, né? E a gente não achar, acho que vale você explicar um pouquinho melhor, Ale, novamente, nunca é demais, que não deve ter a ansiedade. A ansiedade é algo natural do ser humano e a gente não precisa ir contra a natureza de ninguém. O que a gente precisa saber é equilibrar um pouco isso, né? Me corrija se eu não estiver falando besteira, mas é equilibrar um pouco isso para que a ansiedade não domine a sua vida, a sua vontade, né? Muito bom. Acho muito interessante a gente desmistificar uma questão aí da ansiedade. Dois pontos fundamentais. Hoje tem uma banalização desse termo ansiedade e se confunde ansiedade com transtorno decorrente da ansiedade ou o que eu chamo de ansiedade tóxica. Vamos desmisturar essas duas coisas. Vamos lá. Quando eu falo de ansiedade, ansiedade todos nós temos. A gente não elimina a ansiedade da vida, porque é aquilo que eu estava falando. Esse sistema é um sistema de baixo para cima. E lá no nosso sistema reptiliano, é o sistema menos desenvolvido e mais primitivo que a gente tem no nosso cérebro. E é por ali que a ansiedade se forma. O que acontece? A gente é um processo de evolução, nosso cérebro também. Antigamente, essa ansiedade, ela acontecia para deixar o homem esperto no momento da caça, para que ele pudesse correr. Por isso esse frio da barriga, né? Quando o sangue sai das vísceras, vai para a perna, os músculos se enrijecem, justamente por isso. Ótimo, então ela vai existir. Quando que a ansiedade ela aparece? Né? A ansiedade é quando a gente tem uma sensação de antecipação do futuro. Ela aparece quando tem uma situação que eu desconheço. Então, por exemplo, se eu nunca passei pela prova, vai me gerar ansiedade. Se eu passei, também vai me gerar, mas é de uma maneira diferente. Depende como que foi esse contexto. Se a prova foi adiada, vai me gerar uma ansiedade. Está saindo do esperado. Ótimo. Então, vai acontecer. Então, assim, não se julgue anormal. Eu tenho ansiedade, a Dani tem ansiedade, você tem ansiedade. Ótimo, conceito de ansiedade. Ansiedade tóxica ou transtorno provocado pela ansiedade. Quando essa ansiedade ultrapassa o ponto da normalidade, começa a te parar. Então você recebe essa notícia, parou, seu mundo caiu, você não consegue fazer mais nada, você não sai nem do lugar. Ou seja, a ansiedade começa a te barrar, você não consegue sair e tal. Opa, aí a gente precisa de um apoio profissional para lidar com isso, porque a ansiedade ela está te barrando, está te impedindo que você realize coisas. Ótimo, desmisturamos. Tá. Como que eu lido com a ansiedade de uma maneira geral? Por meio do detox mental, é uma forma, né? E por meio... O que gera equilíbrio para o nosso organismo e combate essa ansiedade? Neurotransmissores ou hormônios provocados por alguns neurotransmissores, como dopamina, ocitocina, GABA e por aí vai. Ah, quanto nome! Já basta os nomes jurídicos. Mas o que eu quero dizer? Quem são esses hormônios? São hormônios que nos trazem sensações boas. É o hormônio, alguns que estão relacionados ao abraço, outros que estão relacionados à sociabilização. São hormônios que estão relacionados à prática de esportes. Tudo isso reequilibra mentalmente o nosso cérebro. Você quer ver uma estratégia fundamental e que é comprovada cientificamente? Na última década, descobriu-se nas extremidades do cérebro um ponto que eles chamaram, rotulado, como ponto de Deus no cérebro, que é um ponto relacionado à fé. E esse ponto, quando ativado, ele libera
todos esses hormônios. É ótimo para tirar você de uma crise de ansiedade. Porque a crise de ansiedade, ela começa a acontecer quando o seu cérebro entra numa avalanche de pensamentos, assim, ai meu Deus, vai dar tudo errado, tá lógico, tendendo ao negativo, e você não consegue travar esse pensamento. Primeiro, eu uno aí duas estratégias que são cientificamente comprovadas. Uma para você travar o pensamento e outra para acionar esse ponto de Deus. Como que é isso? As instituições que lidam com suicidas, né, que tem suicidas, atendem o telefone e já falam assim para a pessoa, olha para o alto. Por quê? Quando eu olho para o alto, eu estou ativando esse ponto de Deus que está aqui, ó, na frente. Que está relacionado, de certa forma, com a fé. E eu não vou entrar no mérito de fé, nada disso, mas eu estou falando o que funciona, certo? Uhum. Então, quando eu olho para cima, isso já começa a me causar um bem-estar. Quando eu faço uma contagem para travar o meu pensamento, então eu olho para cima e começo. 30, 29, 28, 27, 26, até o número 1 de maneira decrescente, meu cérebro começa a travar. Ah, tá muito fácil, elabora mais para você parar de pensar. Vai pulando de 2 em 2. Duvido que você tenha pensamento. 29, entendeu? 29, 30, 28, 26, 24. Acabou, eu não estou pensando em nada, eu só estou pensando em contar. Enquanto isso, a adrenalina vai abaixando. E aí você vai conseguir lidar com aquela situação e retomar o controle daquele estado, daquela história. O que eu sinto, eu não tenho controle. Então, a ansiedade você nunca vai deixar de sentir. O que eu faço com essa sensação, eu consigo desenvolver habilidades para lidar com elas. Como que eu desenvolvo essas habilidades? A gente tem gatilhos no nosso cérebro. Autoconhecimento é fundamental. Quando que um gatilho aciona? Né? O que leva a uma situação que me estressa? E entende, isso está muito relacionado com o perfil de personalidade, tá? Então, por exemplo, eu quero tratar esse lógico de uma maneira muito abrangente, porque o tempo é pouco, porque essa questão de personalidade daria uns 3 dias de live. Mas vou pegar 2 perfis que é muito conhecido por todos. O extrovertido e o introvertido. Eles têm gatilhos totalmente diferentes, que vai acionar e desacionar a ansiedade em um momento de estresse. Se você é uma pessoa extrovertida para fora, você provavelmente gosta de se relacionar. E uma forma de detox mental é você estar no meio de pessoas, conversando e tudo mais. O introvertido, o que vai recarregar energia é quando ele fica sozinho, né? Fica ali quietinho. E é difícil, né, quando a gente tem esses perfis, é muito louco que isso dá muito choque em relacionamento, porque normalmente as peças elas são diferentes. E o outro quer ficar quieto. Exatamente. Então, assim, identificar o seu perfil é importante até para a maneira que você acha que vai te gerar uma certa tranquilidade, uma calmaria para o seu cérebro. É muito importante isso, muito importante mesmo. Então, assim, se observar autoconhecimento é fundamental para que você identifique os gatilhos que te levam a essa situação estressante, que pode te levar a uma ansiedade tóxica, certo? É isso mesmo. O que o Ale está falando, gente, é extremamente importante para a nossa vida, né? Da outra vez eu também destaquei isso para vocês. Ele acabou também de nos dizer, nós temos a ansiedade, temos as nossas tendências que a gente precisa trabalhar até o ponto que não precise de um profissional para atuar mais firme nisso, né? Mas, de repente, a gente tendo consciência disso, e é muito importante o autoconhecimento, não importa se você nunca estudou isso, se você nunca parou para pensar, ou se você até então achava que isso era bobagem, não é, né? E também, se não for o seu momento agora, tudo bem, cada um, né? Mas é importante a gente estudar, ler, se autoconhecer, é fundamental
para todas as áreas da nossa vida, né? Então eu sei que eu sou mais estourada e não sei o quê. Então eu tenho que trabalhar isso em mim. Isso é importante, até porque se eu deixar do jeito, né, e falar assim com todo mundo, daqui a pouco eu não tenho mais relacionamento com ninguém, né? Então, da mesma forma funciona a ansiedade. Ou às vezes o meu gatilho eu estouro justamente por conta da ansiedade. Então, será que eu não preciso controlar? Então, o que o Ale está falando é justamente isso, é a necessidade da gente se conhecer, como ele disse, ele falou de duas personalidades aqui, né, da dualidade aqui de introvertido e extrovertido para o momento do detox, mas cada um tem que fazer a sua análise, por isso que não existe receita, como a Ale começou falando. Então, para mim, pode funcionar pegar um livro de algum outro assunto que não tem nada a ver com o direito e eu vou sentar para ler. Como pode funcionar, e eu faço isso, por exemplo, eu adoro uns programas nada a ver de decoração. Eu ligo lá a TV, eu falo, eu vou ver os programas de decoração, né? Meu filho até fala, ele conhece, ele fala, vai ver Irmão às Obras? Né? Ele fala, vou ver Irmão às Obras, né? Irmãos à Obra, ele fala Irmão às Obras. Vou ver Irmão às Obras, entendeu? Para aliviar minha mente. Agora, pode ser que para você funcione bater o papo com os amigos, funcione ficar sem fazer nada como o Ale faz, funcione ficar lá no celular, mas também cuidado com isso do celular, né, Ale? Não sei o que você pensa disso, né? Mas eu já li algumas coisas nesse sentido, que quando a gente acha, tô aqui aliviando a minha mente, mas tá lá ligado em muita coisa no celular, que é muita informação, também pode não ser muito legal, às vezes você não tá descansando o seu cérebro direito. Então, cada um vai ter o seu jeito, mas o importante é que a gente ter consciência de que a gente precisa aliviar o nosso estresse de alguma forma. E a gente precisa aliviar essa ansiedade de prova e cérebro nenhum vai trabalhar bem, você não vai assimilar as coisas se você não tiver organização, se você tiver um método e se você não tiver descanso. Não é à toa que a gente tem vários métodos de estudo e um deles, né, quando você estava falando do tempo, me fez lembrar aqui, eu ainda não falei isso com o pessoal aqui, mas tenho até programado para falar do método de estudo Pomodoro. Alguns aqui devem conhecer, né? Mas às vezes, alguns nunca nem ouviram falar, como eu, que quando ouvi a primeira vez, falei, o que é isso? É molho de tomate, né? Pomodoro, né? E vem da ideia do tomate mesmo. Então, uma hora eu vou falar com vocês aqui, mas é justamente isso, de você estudar e ter um tempinho, não faz nada, né? Divide lá o seu tempo e aí um quarto do seu tempo você vai fazer nada. Aí você retoma os seus estudos. E é um método muito eficiente, conhecido mundialmente. Então, mais uma prova científica, né, de que vale a pena, sim, a gente fazer o detox com o que você entender que é melhor para você, né? Exato. Duas observações. Quer fazer alguma pergunta? Não, acho que só o Hector falou assim, o xadrez, acho que deu a sugestão do xadrez, por exemplo, né? A Laís brincou e Sim. falou, me perco facilmente com os números. Acho que quando você estava falando do ponto de Deus, ela falou, me perco facilmente com os números. Por isso da importância, ainda mais quem se perde também me perco, né? Dizem que quem faz direito não gosta de número, deve ser por isso, Laís. Também me perco. Ó, Então, isso da gente contar. É por isso que os indianos, sei lá, que usa o... Nossa, esqueci o nome. Japamala, né? Que é que nem um terço grande para meditar, usa aquilo. Porque você vai, cada continha, você vai lá, você não se perde nos pensamentos. Você fala, tem que focar aqui. É como um terço, né? E não estamos falando aqui de sim. religião. Mas é uma forma da gente, por isso dos mantras, de você repetir os mantras para sua cabeça não ir voando para nenhum outro lugar, né? Então, esse método que o Alê ensinou do ponto de Deus, da outra vez acho que você também comentou alguma coisa, e da contagem regressiva não, decrescente, Uhum. isso pode te ajudar a concentrar naquilo e a mente não voar. E se voar, ok, gente, tudo bem, você volta, você retoma, até sua mente estar aliviada ou travada, como a Ale disse. E tranquilizada. Dois pontos importantes na sua fala que vale a pena frisar, essa questão do celular.
Gente, celular não é detox mental para nada. Por quê? Ai, você está discriminando o celular. Não, não é isso. O celular, ele é programado, ele tem uma série de gatilhos para te aprisionar de fato. Então, seu cérebro está trabalhando as cores, o texto, a forma que é articulada, as redes sociais. Ninguém consegue entrar no Instagram e dar uma passada assim de 30 Martim. segundos e sair. Não, você entrou, você ficou. Então, assim, o celular, ele é uma grande ferramenta para te tirar o foco do principal, mas manter sua mente ativa. Então, não está sendo um detox mental. Então, Pois é. esse ponto é muito importante mesmo. Então, assim, concordo perfeitamente. Tem estudos que comprovam isso, né? Que comprovam que o celular acaba te aprisionando e você não vai conseguir uma boa desenvoltura. Você falou assim, se eu perder o foco, tá tudo bem, gente. Eu costumo dizer o seguinte, o passo fundamental para sua plenitude, para a realização, e para o alcance de qualquer objetivo é tranquilidade. Vai ter dia que você vai perder o foco e está tudo bem. Você precisa se olhar com carinho e com cuidado, né? Eu sempre digo, você pode ser o seu melhor amigo ou o seu pior inimigo. Verdade, Alexandre. Anota O a frase outro, para ler. Você pode ser o seu melhor amigo, o seu pior inimigo. ou o seu Verdade. pior inimigo. Porque assim, eu vou ser muito franco com você. O que o outro pensa de você, eu vou ser sempre. A todo momento eu vou estar produzindo porque eu vou ser julgado. Você vai ser julgado de qualquer maneira e você não Qualquer jeito. controla o que o outro fala. Aliás, se você for bom, se você for ruim, também vou falar de você. Então, Assim, não, o que o outro, a forma que o outro te vê, isso não é importante. Eu falo, a decorrência desse olhar aí interno que a gente precisa trabalhar. Decorrente desse olhar, como você se porta? Você se preocupa muito? Opa, vamos ver o que está acontecendo aí, quais são as lacunas que a gente precisa trabalhar. Se valorize. Você tem que saber, o seu tempo não é o do outro. O método de estudo que você estabelece não é o que vai ser bom para o outro. Eu sempre falo, não se meça pela régua do outro. E você não sabe, Alex, meça pela eu sua acho régua. que você lida muito, atende muita gente com o problema da ansiedade na OAB, mas eu acho que este ponto que você tocou, que eu não tinha parado para pensar nele ainda, ele é essencial, né? A gente também gera essa ansiedade e às vezes a trava, né? Você não consegue trabalhar com essa ansiedade, que é o ponto que a gente estava tratando, e isso te prejudica, é a ansiedade tóxica que você denomina, né? Justamente por não termos autocompaixão, eu acho. Eu acho que a gente acaba cobrando demais, ou também vai lá para o outro extremo. Ai, tá muito difícil, ai, coitadinho de mim, e aí se paralisa. Mas eu acho que tem muito disso, de se cobrar demais, porque olha, o outro passou, olha, o outro conseguiu, olha, todo mundo faz que é difícil. Então, isso sobrecarrega de uma maneira que paralisa a gente. E isso é ser o inimigo que o Ale está falando, né? É a gente ter cuidado de como e quanto a gente se cobre, a gente se maltrata por questões que, se a gente tiver tranquilidade, a gente vai passar por elas, né? Os caminhos se Exatamente. abrem. Pode não ser exatamente para onde você quer, mas um caminho abre na sua vida. É só você manter o seu foco, né? Então, eu acho que isso é importante. A gente se maltrata mesmo, às vezes, né? Tem que ficar A sempre gente, atento. Sempre. e é muito engraçado que normalmente quando acontece uma situação desconfortável ou desafiadora na nossa vida, não gosto de chamar de problema, mas desafiadora, a gente sempre vai tender a atribuir isso ao outro. Ou falar, mas isso só acontece comigo. Que é a tendência da sociedade ao vitimismo. Opa, não. Eu sempre falo assim, o que você vai fazer com essa situação? Você tem dois caminhos. É aquela coisa.
mesmo. Vou contar assim, um trecho muito rápido. Quando eu comecei a estudar, eu queria fazer letras, Dani. A minha primeira faculdade era letras. Eu não passei em nenhuma faculdade de letras, porque eu não tinha condições de pagar. E eu passei numa faculdade de informática, que não tinha nada a ver comigo. E aí eu falei, o que eu posso fazer com isso? Ou eu estudo, ou espero para me formar em letras. O que eu fiz? Eu olhei de uma maneira ampliada. Fiz o curso de informática para gestão de negócios. Foi a minha primeira faculdade. E eu digo, ampliou e eu me tornei professor do mesmo jeito. Eu falo, o que você está enxergando nessa situação desafiadora? E eu digo, amplie, ó, tá? A professora Thaís, que é do Instituto de Neurociência, aprendi muita coisa com ela. Amplie a sua tela mental. Pensa num painel. Amplie a sua tela mental. Eu vou ensinar para vocês uma estratégia sensacional. Cientificamente, a gente fala que nós temos um painel de controle. Sabe um painel de controle? Que nem uma caixa de força, alguma coisa assim, com botões e tudo mais. Antes de você entrar, antes de você começar o estudo, ou entrar para fazer uma prova, ou ter uma entrevista, regule seu painel de controle. E cada o painel vai ser diferente. É muito louco. Eu sempre falo assim, quando a pessoa está fazendo alguma sessão terapêutica comigo, vamos regular seu painel de controle que você está muito ansioso. Feche o olho. Eu quero que você localize aí o botão da ansiedade. E é muito engraçado que o pessoal fala, o meu botão é de girar, o meu botão é de apertar, o meu botão é digital. Não importa, cada um vai ter uma forma. Eu falo, diminua a intensidade desse botão. Isso, aperta lá o botão. A gente acha que não, mas isso eu estou projetando uma tela mental. Eu tenho um ganho nisso. Super funcional. Um outro exemplo. Brigou com a namorada hoje, com o namorado, aquela briga que acabou com tudo e agora você está desesperado, você vai quebrar tudo. Opa! O emocional, o sistema límbico gritando lá, o reptiliano querendo ir do sentir para o agir direto. Pausa! Fecha o olho, vamos controlar esse painel de controle? Fecha o olho, não diminui a ansiedade. Por que eu estou fazendo esse movimento? Calma, calma, calma. Eu falo o seguinte, o conhecimento ancestral, né, oriental, tem umas coisas que a gente estuda hoje na psicologia, na neurociência, que lá atrás eles já sistematizaram. E eles falam um negócio que é fundamental, assim, fenomenal. É uma coisa super difícil, eu vou dizer, que até eu exercito isso diariamente. A paciência é a mãe das virtudes. Todo mundo já ouviu, né? Em algum momento. E é verdade. Quando a gente fala de regular o painel de controle, é paciência. É o respirar, contar até 10. É isso aí. É o respirar, é o respirar. É o contar até 10, se necessário 20, 40, 50. O quanto for necessário para que você consiga equilibrar esses pratinhos. E tudo bem, se você tiver um dia que você não está afim de fazer nada, ou que você descontrolou, e está tudo bem. Eu sempre falo assim, independente do caminho que você vai seguir, a primeira coisa que você tem que estar. Você quer ter sucesso, Dani? Você quer ter sucesso? Aquilo que você vai fazer, você precisa estar confortável fazendo. É verdade. Se você não está confortável dentro de uma relação, opa, repense essa relação. Se você não está confortável na área que você escolheu para atuar, vamos repensar isso. Porque ninguém vem nesse mundo, e vamos desmistificar umas coisas, para sofrer, você vem para ser feliz, pleno, leve. E é isso.
Se você lida com as coisas de uma maneira leve, tudo flui. Se você consegue ver possibilidade no desafio, tudo flui. Isso. Entende? É. Eu sempre falo, pense o seguinte, quando você olha uma situação, o que você olha? Se cair um telhado na sua casa, você vai olhar o quê? Ah, meu Deus, o telhado caiu porque a chuva foi muito forte, agora acabou, não sei o quê. Ou você pode falar, olha, eu precisava trocar esse telhado, vou colocar uma laje. É a possibilidade do novo chegar. Tudo depende do olhar que você direciona. Dentre os assuntos que eu trato, eu sempre falo de um pensamento disfuncional que leva à ansiedade, leva à desmotivação, que é o que a gente chama de filtro mental. O que é esse filtro mental? Quando a gente pega uma lupa e coloca em cima daquilo que deu errado. Entende? É aquilo, você fez uma prova, tinham 50 questões, você errou 5. Em vez de você olhar porque você acertou, poxa, acertei 45, poxa, errei 5. Tudo bem, olha lá que você errou, mas não coloque o foco ali. Não coloque o foco ali. Acordei atrasado, meu dia vai dar tudo errado. Não! Você acordou atrasado. O dia tem 24 horas, tem muita coisa boa para acontecer. Há umas lives atrás, eu tinha visto, um pouco antes da live começar, eu tinha visto uma postagem de uma pessoa falando, eu até comentei em live, né? Falando assim, essa mania, né? Mais ou menos assim, essa mania das pessoas de tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo... Não, a gente também sofre, sim, a gente sofre. Só que a gente parece que tem uma tendência, não sei se é a vibração desse mundo, né? Enfim, mas a gente tem uma tendência de ir só para o negativo. Então, talvez por isso que a gente precise ressaltar tanto, dizer tanto, como estamos falando aqui, da importância de você pensar o positivo. O que eu posso tirar de bom disso? Né? Até quando alguém falece que a gente não queria de jeito nenhum, se a gente pudesse dar a nossa vida por alguém que a gente ama muito, e falar, não, que a pessoa volta, você tem que respirar fundo e falar, ok, é a situação da vida, eu não posso mudar, então o que eu vou tirar de positivo? Não é? Então, num extremo desse, até na prova, que é uma das primeiras adversidades, até a Rosana aqui, que é advogada, comentou, até porque, né, ela fala, até porque é o primeiro degrau a OAB, você vai passar por muitos, também já falei isso várias vezes aqui, esse é o primeiro. Depois vai ter os seus atendimentos com os clientes, o primeiro processo, a primeira sentença, que pode ser improcedente, o que você vai fazer, o primeiro recurso, a primeira sustentação oral, se você for para esse lado, o júri, entrevista, audiência, gente, são tantos desafios, né? Isso focando só aqui na nossa pessoal aqui que opera no direito, que vai operar no direito. Então, se não for leve, como o Alexandre está falando, muda de profissão, vai para outro lugar. Porque, gente, você vai sofrer o resto da vida, né? Por isso que as pessoas falam que quem ama o que faz não trabalha. Primeiro porque o trabalho está ligado àquele sacrifício, aquela coisa, e não é isso, não tem que ser assim. Então, é óbvio que quem ama o que faz, não trabalha. Porque adora os processos do seu trabalho, adora os procedimentos. Então, se eu não gostasse de dar aula, eu ia falar, pô, você tem que preparar a aula, meu. Tem que aguentar aqueles alunos perguntando, tem que aguentar não sei o quê, tenho que fazer prova. Meu, eu amo. É uma parte meio maçante em alguns momentos, que o gostoso é a gente só falar mesmo, né? Mas faz parte do todo, então a gente faz com carinho, faz com amor. Poxa, eu quero tanto ajudar as pessoas que eu dedico grande parte do meu dia para planejar o que eu vou postar aqui. Agora arrumei mais essa, né? E estou super feliz, né? No meu trabalho, a mesma coisa, seja no escritório. Então, ou a gente gosta do que faz para que os processos se tornem leves e prazerosos, ou então, gente, é vida de sofrimento mesmo, né? Então, por isso que é tão importante a gente ressaltar que a gente precisa ver o lado positivo das coisas, e hoje aqui, especialmente, o Ale está ensinando a gente a como desligar um pouco a mente para ajudar nesses processos que, às vezes, tendem a ser mais difíceis, né? Com Falei toda demais, né? certeza. Não, mas e é super importante isso,
porque eu entendo, é aquilo, quando a gente fala de ter uma mente ampliada, com o olhar, né, do que você pode tirar daquilo, é importante, e nós não estamos negando que existem situações desafiadoras, isso não, nós não estamos tirando isso de pauta. O que a gente está Claro. colocando em pauta e evidenciando o que eu posso valorizar nessa situação desafiadora, né? A ponto de me expandir e para que eu tenha ganhos positivos com aquilo, né? Então, assim, não estou falando da síndrome poliana, que tá, não, é tudo certo, tudo perfeito. É, Não! temos momentos difíceis. Entenda. Ninguém está fantasiando Sim, nada. Mas se a gente não vamos, pensa positivo, aí a gente se afunda na bendita da depressão, né? Que é o mal do século, né? A gente se sim, afunda aí nessa ansiedade e preocupação, que é o que geralmente gera e leva para a depressão. Você entende melhor do que isso, do que eu disso, mas a gente se afunda porque a gente não vê nada mais, né? A gente quer ficar trancado ali no quarto, no nosso mundinho, e não só para o nosso detox mental, que é o resto da vida, quer que a vida passe, né? Então não tem e sentido. Gente, então é passou da muito uma importante. hora, o Instagram não nos derrubou, a gente está falando tanto aqui, né? Geralmente eles não Olha que derrubam. massa! Olha só, deram uma colher de chá pra gente. Mas vamos então finalizar antes que nos cortem, a gente não Mas termina já, mas dignamente. voou! Boa, né? É isso que é Queria gostoso, né? falar Que a mais! gente... Pois é, pois é. Ale, quero te agradecer demais por mais uma vez dar um tempinho aí da sua agenda, né, para nosso bate-papo aqui. E com certeza, para as pessoas que ficaram aqui, agregou demais, né? Pelo menos a gente sai daqui refletindo e vamos fazer o exercício lá do ponto de Deus, vamos fazer o nosso detox mental do jeito que você achar que é melhor para você, para sua personalidade, lembrem disso, né? E sempre Regula o regula painel, o gente! painel, a outra dica, regula o painel, né? O Aí painel é entra lá de incrível. apertar o botão. Repara onde está o nível que está a sua ansiedade, aí você vai para um canto, onde você tiver essa paz aí, tenta apertar o botão, girar o botão, como a Lê falou, o que você quiser fazer. Isso, Mas regula, isso é muito importante, né? Gente, sensacional. brigadão, Dani, obrigada a presença de todos também. Obrigada mesmo, tá? Espero Dani, vocês nas próximas. muito, muito Eu obrigado. Estou aqui à que disposição quando agradeço. precisar. Olha, Obrigada. agradecendo aqui, eu consegui acompanhar no finalzinho os comentários. Ó, nossa live chegou em Londres. Leandro Camiola está Legal. assistindo, que é de Londres. Ramon Rocha está por aqui. Nina, muito, muito obrigado. E a todos vocês, a todos vocês. E gratidão pelo espaço, Dani. Sempre Muito é um bom. prazer estar junto com você aí, falando Prazer sobre isso, também. saúde mental. É sensacional. Morrendo Prazer. de saudade, viu? Saudade, verdade, da gente se ver pessoalmente, logo mais, se Deus quiser, né? Um beijão pra você, tá? Beijo no coração e beijo pra todos. Beijo, beijo. Até mais. Tchau, Bom tchau, final de gente. semana a todos vocês e até Vocês breve. também. Até. Tchau.